Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Você já usou o cashback, essa modalidade, essa estratégia de marketing? Hoje é disponível disponibilizado por várias empresas e lojas. Tem a possibilidade de pegar o dinheiro em si de volta ou deixar um crédito ali para ser usado em próximas compras. Hoje a gente vai receber dois especialistas, um professor da UFG, inclusive, que publicou artigo sobre essa estratégia de marketing. A gente vai entender um pouco, como é que surgiu isso, qual que é a tendência daqui para frente e pensar também se é sempre vantajoso, tanto para o cliente quanto para a empresa que oferece. O Mundo UFG está no ar. Vou começar com a minha autodescrição para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, estou usando uma blusa preta e uma calça rosa. Atrás de mim tem uma TV com o logotipo do Mundo UFG e uma parede nos tons de amarelo, vermelho e azul. Estou aqui com o professor Diego Barbosa, coordenador do LabTAV, ele que está fazendo a nossa autodescrição. A nossa tradução para Libras, perdão. Agora eu vou fazer a autodescrição do professor Diego. Ele tem pele branca, cabelo curto de cor castanha, olhos castanhos e barba cheia. Usa uma camisa social preta. Obrigada, professor, pela presença. Bom, vou ali para apresentar para vocês, então, quem vai conversar com a gente hoje sobre cashback, para a gente entender um pouquinho mais dessa modalidade, Se você já usou, pode contar para a gente depois aí pelas redes sociais, como é que foi a sua experiência. Está aqui com a gente Marcos Severo, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas aqui da UFG, a FACE. Boa noite, professor Marcos, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem, Letícia? Cumprimento aí a audiência Mundo UFG, cumprimento também o Altair, meu colega aí da universidade. Eu sou Marcos Severo, homem, pardo, estou com uma camiseta preta, tenho barba cheia, atrás de mim tem uma parede branca. Perfeito. Está aqui também Altair Camargo, mestre em empreendedorismo e inovação aqui pela UFG, ele que atua como professor de marketing. Boa noite, Altair, seja bem-vindo também, tudo bem? Boa noite, Letícia, tudo bem? Boa noite, professor Marcos, boa noite, audiência. Em autodescrição, eu sou pardo, cabelos pretos, barba cheia, estou vestindo uma camisa social azul escuro. E no meu fundo tem uma prateleira com alguns livros e uma coruja de pelúcia. Perfeito. Quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais, @TVUFG, no Facebook, YouTube, Twitter, Instagram também. Por lá você acompanha o que a gente vai produzir aqui na TV, sobre o que a gente vai falar. E tem também o nosso aplicativo, que você baixa na Play Store, ou então pelo QR Code, que já vai aparecer aqui no cantinho de baixo da tela. É só apontar a câmera do celular para poder baixar. No aplicativo, dá para acompanhar a programação ao vivo e também mandar mensagem para a nossa equipe. Bom, professor Marcos, vamos fazer um pouquinho do histórico do cashback, De onde que vem essa proposta? Ela é muito recente. Eu tenho a impressão que aqui no Brasil não faz tanto tempo que chegou, Pelo menos com esse nome. O cashback ganhou uma representatividade a partir de 2018, 2019. Existem algumas plataformas especializadas nisso. Uma empresa também muito famosa, que está inclusive listada na Bolsa de Valores, que é especializada em cashback. É uma estratégia promocional que retorna uma gratificação, Se a gente for utilizar o termo na literatura do comportamento do consumidor, uma gratificação para o consumidor, como se tivesse algo em troca. Então, é uma roupagem nova de uma ação promocional, como a gente já conhece várias outras também. Uhum. E, Altair, quais as vantagens, de uma empresa, que uma empresa tem, ao oferecer um cashback? O cashback, como o professor Marcos falou, é uma ação promocional, assim como tem desconto, tem outras promoções do tipo leve 3, pague 2, o cashback é mais uma promoção e isso incentiva os clientes a comprar, é mais um estímulo para o cliente comprar, mais uma vantagem para esse cliente. E para a empresa
geralmente ela tem tanto adesão de novos clientes, fidelidade de clientes e, às vezes, em alguns casos, até as pessoas compram mais, pagam mais pelos produtos para ter o cashback. Uhum. Professor Marcos, na cabeça ali do cliente, será que é uma vantagem que ele encara como diferente? Porque, por exemplo, não seria interessante dar o desconto direto? Se você comprar esse celular, você tem um pouco de cashback. Mas não é melhor diminuir o preço do celular de uma vez? São estratégias diferentes que acabam ganhando públicos diferentes ou não? O consumidor ele percebe que ele recebe algo em troca e ele pode escolher uma coisa com isso que ele recebeu. O Altair fez um destaque importante, o cashback está ganhando muita representatividade entre os consumidores, até porque essas plataformas são baseadas em aplicativos, o nosso comportamento mudou em função da pandemia, as compras online, elas de certa forma explodiram, então faz sentido, olhando das lentes de quem elabora a estratégia de cashback, você dá um retorno em dinheiro, moeda, isso vai depender do tipo de plataforma, acúmulo de pontos, enfim, para essa pessoa sentir que tem a liberdade de escolha de comprar o que ela quiser dentro de uma plataforma ou trocar por algo que ela quiser dentro de uma plataforma. E assim, Altair, pensando em estratégias desse cashback, qual que tem mais potencial, ou depende da empresa também? Aquele que oferece o dinheiro de volta mesmo, volta para sua conta, ou aquele que deixa um crédito? Depende muito do posicionamento da empresa, depende do que ela quer, depende de quem está oferecendo esse cashback, porque, como o Marcos falou, às vezes não é só a empresa, a varejista, quem está vendendo o produto ou serviço que oferece o cashback. Às vezes, a operadora do cartão de crédito também oferece e o consumidor gosta de ganhar. Então, às vezes, ele compra de alguma empresa que oferece cashback e com um cartão de crédito, por exemplo, que também oferece cashback, o consumidor tem aquela sensação de que está ganhando duas vezes. Então, isso vai fazer que ele fique mais feliz e, às vezes, até consiga, enfim, ele compre mais, essa empresa consiga vender mais para ele. Então, não tem uma estratégia que dá certo para todo mundo. Então, pode ser, por exemplo, uma varejista que dá o cashback, a operadora de cartão, uma parceria entre os dois que dá esse cashback, pode dar um cashback maior, menor, para clientes iniciais, para clientes que já compram. Então, varia muito, a estratégia varia muito. E como essas plataformas geralmente são virtuais, tem a questão da gamificação, que é a questão de como se fosse um jogo, Então, por exemplo, se você comprar até R$100, você vai ter 1% de cashback. Se você comprar acima de 200, você vai ter 2% de cashback. Acaba que o consumidor pode entrar ali nesse jogo e gastar, às vezes, até o que ele não quer. E a gente falando do ponto de vista da empresa, isso pode ser bom para ela. Perfeito. E, professor Marcos, conta pra gente sobre o seu artigo, então, publicado recentemente, onde que ele foi publicado e qual que foi a análise que o senhor fez sobre o cashback? A nossa pesquisa, ela foi publicada num periódico chamado Journal of Business Research, é um periódico bastante famoso da área de marketing, com alto fator de impacto, e o objetivo da pesquisa foi analisar um programa de cashback de um varejista, de uma rede varejista, acho que eram 9 supermercados, e eles possuíam um programa de cashback. Nós testamos um modelo em que nós analisamos a influência de duas fontes do cashback, a geração e o retorno do cashback, quando você solicita de volta um montante ou algum montante. E nós identificamos uma influência positiva dessas duas estratégias em variáveis como ticket médio e receita do varejista, que são variáveis relevantes aí para o supermercadista. Além disso, nós identificamos também que a intensidade da lealdade, ela funciona como um fator intermediário. Nós chamamos na literatura como um fator mediador, que vai ajudar na influência dessas duas estratégias de cashback nas variáveis de desempenho. Pelo que eu entendi, foi de um supermercado, né?
Isso, foi de uma rede supermercadista do Paraná. Completam também essa pesquisa o professor Walter Vieira, da Universidade Estadual de Maringá, o professor Evandro Lopes, da Universidade 9 de Julho, e o professor Raj Agnihotri, que é de uma universidade internacional dos Estados Unidos, Iowa State University. Eu achei interessante porque supermercado é uma coisa que a gente faz com frequência, né? Não é que compra uma vez, some, daqui 5 anos volta para pegar o cashback de novo. Empresas nesse sentido, professor, que tem um produto que o cliente precisa com certa frequência, elas também tiram vantagem, talvez até mais. De certa forma, sim, Letícia, porque eles criam uma economia própria. E com a criação de uma moeda, eles podem ofertar, fazer novas transações por meio de ofertas de produtos e serviços. Eles têm uma base, né, e está muito comum hoje com a questão do funil de marketing, a base de clientes, e eles exploram essa base por meio da oferta, né, de produtos, serviços e também de ferramentas de cashback. A questão de ser uma economia própria é importante, porque o consumidor ele perde a base de avaliação. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você tem uma conta em um banco e você tem lá 10 mil pontos. E você teria a possibilidade de transferir esses pontos para a milhagem, que é um outro sistema. Só que você precisaria alcançar 30 mil pontos. Então, você tem a oportunidade de aguardar, chegar a 30 mil pontos, vai demorar, ou trocar aqueles pontos dentro da plataforma do sistema bancário por, vamos supor, R$100. Você acha que está ganhando R$100, mas você não tem base de avaliação para saber se aquele retorno que você está tendo, em função dos pontos que você acumulou, se aquilo é muito ou se aquilo é pouco. Né? Então, essa é uma característica da plataforma de cashback. E uma consequência, Altair, além de trazer o cliente, quando ele precisa de um produto, de volta para a mesma loja, o cashback pode acabar incentivando uma compra que talvez a pessoa nem estava pensando em fazer. Eu estou com esse dinheiro ali e tal, por que não comprar, sei lá, aquela pipoqueira, que é uma coisa que não é essencial, por exemplo, mas está ali, pode acabar tendo esse incentivo também? Isso pode acabar e de fato. Porque, como o professor Marcos falou, às vezes o cashback é para ser usado somente naquela plataforma. Então, imagine uma loja X que oferece um cashback que só pode ser usado naquela loja X. E ainda vamos imaginar mais um mecanismo que ele coloca que aquilo ali expira. Aquilo ali, seu cashback vai expirar em 1 ano, por exemplo. Chega ali 11 meses, você não sabe o que comprar, está com o dinheiro parado, né? Ali o cashback, tem um crédito naquela loja, acaba que o consumidor acaba pegando alguma coisa que às vezes ele não quer, e tudo bem, às vezes acaba pegando só com cashback, mas em vários casos ele acaba também adicionando mais dinheiro. Então, por exemplo, tem a pipoqueira custa, sei lá, R$300, e ele tem 200 em crédito, ele paga mais 100 para ter aquela pipoqueira, que seria algo que ele talvez não compraria se fosse gastar o dinheiro dele, né? Se não fosse usar esse crédito. Professor, o cashback pode compensar para empresas menores? Acho que é uma estratégia interessante, porque trabalha captação e construção de base. Eu imagino que isso vai saturar em algum momento, porque nós temos várias plataformas, vários sistemas, simplesmente porque essa estratégia promocional explodiu. Mas é uma estratégia viável para empresas que estão almejando aumentar a sua base de clientes e aumentar o seu mercado. E, Altair, o que a empresa tem que observar para que o cashback seja vantajoso, né? Até que ponto ela deve ir nesse retorno desse dinheiro? O prazo também, eu acho que é uma boa estratégia, né? Porque às vezes a pessoa até esquece que tem esse cashback, tendo um prazo, tendo um alerta no e-mail. O que tem que ser observado pela empresa para ela saber se vale a pena e como é que ela mantém aquilo, né? Mantém o cliente. É importante ela lembrar o cliente que o programa existe, lembrar o cliente que ele tem aquele crédito ali junto à empresa, porque, como você falou, às vezes tem cliente que esquece que tem um cashback ali, e aí acaba que a empresa não pega essas vantagens do cashback, como a fidelidade do cliente, por exemplo. Então, é importante mostrar para o cliente, falar, olha,
você tem esse crédito aqui, você pode usar esse crédito para determinada coisa, tentar entender o cliente com que ele quer gastar esse crédito, se ele quer com um produto da empresa, se ele quer com um serviço, às vezes, de repente, ele quer trocar esse cashback dele para ter um frete grátis, né? Não necessariamente para um serviço. Então, é importante entender o que esse cliente quer, lembrar esse cliente que o programa ali de cashback existe e mostrar que é vantajoso para o cliente fazer o acúmulo de pontos ali, mostrar que realmente vai valer a pena para o cliente comprar e acumular pontos, acumular dinheiro, acumular crédito naquela empresa, vai ser melhor do que se ele fizer a compra em outro lugar. Então, não basta ter o programa, é preciso manter um relacionamento, conversar sempre com o cliente e mostrar sempre os benefícios. Perfeito. Pessoal, vamos para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta para falar mais, né, sobre essa estratégia de marketing que é o cashback aqui no Mundo UFG. Até já. Estamos de volta falando hoje de cashback. Quero agradecer agora ao Diogo Marques, que vai fazer a interpretação para Libras desse bloco de agora. Ele que é integrante do Labitave, a autodescrição é de pele parda, cabelos e olhos castanhos escuros, estatura média, sem barba, usa uma camisa social preta e óculos de grau com armação azul. E quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais, para baixar o aplicativo também pela Play Store ou então pelo QR Code que está no cantinho de baixo aqui da tela. Baixando o aplicativo ou seguindo nas redes, você acompanha a nossa programação e também sugere pautas, né? Entre em contato com a nossa equipe, tá bom? Bom, professor Marcos, esse tipo de promoção, de iniciativa promocional, né, o cashback, o senhor acha que ele ganha todo tipo de público, de várias idades, ou tem um público de uma faixa etária, algum perfil que tende a aproveitar mais esse estilo ou gostar mais? Essa é uma excelente pergunta. Eu imagino, pelo que eu tenho lido e estudado sobre o tema, que é um limitador para consumidores de mais idosos, que têm uma certa dificuldade com tecnologias e plataformas novas, porque essas plataformas envolvem, como o Altair mencionou no último bloco, gamificação. E, às vezes, também envolvem estruturas e sistemas que podem não ser tão convidativos para pessoas não acostumadas com a tecnologia. Certo. E, Altair, como é que o consumidor fica de olho, né? Já tem algum tipo de regra ou legislação para ele não ser burlado em relação a direitos do consumidor, propaganda enganosa? Como é que ele se atenta às regras para não acontecer isso? É preciso estar atento às regras de cada programa. Como é uma ação promocional de cada empresa ou de cada operadora, seja de cartão de crédito, operadora de pagamentos, é importante que o cliente fique atento ao que cada programa propõe, qual que é a vantagem, quais são as limitações de cada programa. Então, por exemplo, tem empresa ou operadora que dá cashback de 1%, tem outra que dá 0,5%, tem outra que dá 10% em determinado período. Tem uns que o cashback expira, outros não expira, outros você pode trocar por ponto em outras empresas. Então, é importante analisar antes de comprar, antes de entrar nessa ação, ler aquele regulamento que, às vezes, muita gente acaba passando batido. É importante ler para depois não ter prejuízo, né? Às vezes, pensar que vai ser de uma forma e, na verdade, é de outra, porque embora os programas possam ser muito parecidos, existem diferenças entre eles e cada empresa vai oferecer ali de acordo com o que ela acha que é melhor para ela. Professor Marcos, para o público brasileiro, eu não sei se já tem pesquisas analisando também como é que está sendo o cashback aqui no país, a receptividade, já que é recente, né? Porque parece que empresas muito grandes estão investindo pesado
nessa forma de fazer promoção. É promissor isso? Eu imagino que vai ganhar um espaço, porque nós estamos. Uma característica atual do comportamento do consumidor é que ele está em rede. Então, ele está em comunidades, né? Ele está em aplicativos, ele está em plataformas. E o cashback é uma plataforma. Imagino que vai ter um certo espaço. Você mencionou pesquisas, nós fizemos uma revisão de literatura na nossa pesquisa que foi publicada, os dados são brasileiros, né, de uma rede de supermercado brasileira, realizada no Paraná, mas nós não encontramos na revisão um estudo sistemático que utilizasse uma base de dados como a nossa, né, brasileira. Até imagino pelo fato de ser muito novo. E, Altair, tem o cashback social também, né? Eu estava até lendo para conversar com vocês, achei interessante porque, além de ser uma forma de atrair o cliente, é um posicionamento da empresa, né? De preocupação social, isso é bom para a imagem? É bom para a imagem da empresa e tem cliente que prefere isso também. Às vezes o cliente não quer um desconto, às vezes ele não quer um crédito, mas às vezes ele quer comprar e saber, por exemplo, que a empresa vai fazer um programa de adoção de animais de rua, vai fazer um programa de ajudar quem perdeu alguma coisa em algum desastre natural. Então, às vezes, o cliente gostaria de fazer isso, às vezes não tem tempo, não quer fazer e meio que transfere a responsabilidade para a empresa para fazer isso. E é uma forma também de a empresa conquistar esses clientes. Então, de novo, é outra estratégia. Sim, isso existe e tem clientes que preferem esses pontos sociais, essas ações sociais em troca do próprio crédito. Gente, vamos ampliar um pouquinho então a conversa agora e falar de marketing digital no geral. Ô, professor Marcos, para quem está em casa, talvez está pensando em abrir um negócio, a época não está tão promissora assim, mas talvez está planejando para daqui para frente ou vai encarar mesmo assim nessa fase da pandemia, abrir algum negócio próprio. O que o marketing digital pode trazer de vantagem e quais as dicas mais básicas assim que a gente pode dar? Bom, vantagem, liberdade e escala. Né? Você, dentro de casa, pode abrir um negócio e é capaz de atingir milhões de pessoas com o seu negócio, gerar escala com uma pequena equipe. Isso é uma grande ruptura, ruptura tecnológica e ruptura comercial. Isso não existia no passado, justamente proporcionado pela nossa conectividade. Né? Então, eu não vejo momento mais propício para se iniciar um negócio assim, porque é uma fase do desenvolvimento econômico, vai perdurar durante um tempo, mas nós não sabemos durante quanto tempo vai perdurar. As plataformas, de certa forma, as plataformas que são usadas para monetizar os negócios, para anunciar os negócios, as redes sociais, né? Eu imagino que vai chegar uma hora que elas vão saturar, né? Na verdade, não é elas não, mas os consumidores, os indivíduos vão saturar, porque nós aprendemos enquanto nós consumimos conteúdo. Então, a propaganda tradicional, televisiva, ela fazia mais efeito, ela exercia mais influência 30 anos atrás do que exercia hoje. Então, eu imagino que essas plataformas digitais, daqui a algum tempo, elas vão exercer menos influência do que elas exercem hoje, e elas são canal de entrada para os pequenos negócios. Bom, pequenos negócios geralmente não tem tanto caixa assim, né? Altair, é caro ou precisa ser caro para investir bem no marketing digital ou não necessariamente? Não precisa ser caro, a questão é que é preciso saber onde investir. E um erro que muito pequeno negócio comete é que, como é fácil investir no marketing digital, fazer um anúncio, fazer alguma coisa do tipo, né? A gente abre rede social e está ali gritando, né? Para a gente fazer um anúncio, para a gente gastar um dinheiro, a pessoa acaba achando que é fácil, porque a operação é fácil, mas acaba selecionando o público errado, o público-alvo errado, acaba mandando a mensagem errada, e isso se torna caro, porque investe um dinheiro e não tem o retorno. Então, um dinheiro bem investido
que não precisa ser muito, mas se tiver uma resposta boa do cliente, não vai ser caro, o dono do pequeno negócio pode ter bons resultados. A grande questão é saber como investir esse dinheiro. E assim, é uma área promissora também profissionalmente, né, professor Marcos? A gente vê assim as profissões do futuro, as profissões que estão mais em alta hoje, a gente sempre vê alguma coisa relacionada a marketing digital. Que tipo de formações a pessoa pode ter para trabalhar na área? Também vou puxar um pouco para o meu lado, mas eu vou comentar o que eu comento normalmente para os meus alunos. Como a disponibilidade de dados ficou maior, então qualquer proprietário de um pequeno negócio que está presente numa rede social, ele tem um relatório dos insights de intensidade de interação, ele precisa ter uma formação em dados. Além da formação administrativa normalmente exigida para o profissional de marketing. E também um conhecimento de psicologia e comportamento do consumidor. Eu preciso destacar isso, acho que isso é muito relevante, porque o ensino de marketing ele está mudando. Alguns conhecimentos que eles não tinham espaço no marketing até um tempo atrás, não havia intersecção, agora existem, né, justamente pela profusão de dados. Então, esse profissional de marketing ele precisa ter conhecimento analítico, conhecer ferramentas básicas de estatística, tecnologia, análise de dados, para conseguir gerar insights e respostas que hoje em dia são tão questionadas pelas pessoas. Não, qual é o retorno dessa atividade? O que você espera com essa atividade mercadológica que você vai fazer? Hoje é mais possível, mais fácil dar esse tipo de resposta. Uhum. E, Altair, quais as tendências do marketing digital para o futuro? O que a gente pode pensar dos próximos anos? Algo que a gente já está vendo, ainda não no Brasil, essa pergunta é muito boa, porque eu acho interessante sempre olhar para fora, o que está acontecendo lá fora, que a chance de chegar no Brasil de algumas dessas coisas são muito grandes. Então, o que a gente vê cada vez mais forte é a união do físico com o digital. A gente até chama de mundo figital. Claro, aqui no Brasil já tem, mas por exemplo, chegar numa loja, usar o celular, escolher pelo celular e às vezes fazer a compra pelo celular e só retirar na loja. Ou então, chega na loja, a loja, por exemplo, já reconhece seu rosto, reconhece que foi você quem entrou e já tem suas preferências dentro de um sistema e já te oferece os produtos que você tenderia a comprar e você não precisa ter o esforço da escolha ou você pode ter um atendimento mais personalizado porque a loja sabe quem entrou por meio dessas informações que o Marcos falou, por meio dessa união, né, do mundo físico com o digital. Então, essa é uma tendência muito forte e também novas tecnologias, como softwares e hardware, né, dispositivos de reconhecimento de fala, que você conversa com ele, de automação e assim por diante. Perfeito. Professor Marcos, que valores que hoje os clientes talvez levem mais em conta? Porque a gente vê essa vantagem de ter um pouco do dinheiro de volta, isso pesa na hora da compra, na hora de escolher o lugar. Tem o cashback social também, acho que essa veia de preocupação social tem que ser muito levada em conta, né? O que hoje é principal para o cliente aqui no Brasil? Eu imagino que vai depender da plataforma, Letícia, porque talvez, dependendo da plataforma, o cliente pode querer mais variedade de produto. Né? Se ele tiver numa plataforma de cashback semelhante ao supermercado, né, entre aspas, que ofereça produtos de diferentes categorias, talvez ele queira mais variedade. Agora, se ele tiver numa plataforma de cashback envolvido com um serviço, né, como, sei lá, um serviço de companhia aérea, alguma coisa assim, para usar como exemplo, talvez ele queira usar uma parte do cashback como opção de compra para passagem. Então, quanto mais opção você der, seria melhor dentro daquele escopo de serviço. Vai depender muito do contexto, né, e do posicionamento daquela plataforma de cashback. Perfeito.
Professor Marcos Severo, da FACE UFG, muito obrigada, viu, pela presença aqui no programa. Volte mais vezes para a gente poder aprender um pouquinho mais. Muito obrigado pelo espaço, é sempre um prazer estar aqui. E mandar um abraço aí para o Altair também, meu colega de profissão, e agradecer o espaço, bom? A gente que agradece. Altair Camargo também, formado aqui pela UFG, mestre em empreendedorismo e inovação pela casa, né? E atua como professor de marketing. Obrigada, Altair. Muito bom ter você aqui também. Até a próxima. Letícia, foi um prazer. Um abraço, Marcos. Até mais. Bom, intervalo bem rapidinho, daqui a pouco tem reportagens especiais te mostrando um pouquinho da ciência aqui da UFG. Até já. Vamos conferir agora uma pesquisa da UFG que criou uma maneira de identificar automaticamente mensagens com traços de racismo no Twitter. 55% é a taxa de brasileiros que são negros. 7.716 é o número da lei que diz que racismo é crime, assinada há 30 anos no Brasil. 106.739 é a quantidade de mensagens com traços de racismo que foram postadas no Twitter, só no intervalo de 4 meses e em língua portuguesa. A gente teve uma ideia de atacar um problema que, infelizmente, é recorrente ainda no Brasil, que é o racismo. Então, através disso, a gente começou a pesquisar formas de automaticamente detectar mensagens com traços de racismo na rede social do Twitter. Quando a gente fala de internet, quando a gente fala de dados, a gente está falando, por exemplo, de Big Data. Ele tem 3 características: velocidade, variabilidade e volume. O volume de dados, por exemplo, nas redes sociais, na internet, é tão grande que humanamente seria impossível, por exemplo, alguém sentar e detectar aonde é que está falando de racismo. Quando a gente fala de redes sociais, as pessoas hoje têm um campo aberto para poder deixar suas ideias, para falar o que pensa, inclusive coisas que diminuem outros, que trazem constrangimento a outras pessoas. Por se tratar de algo que é crime no nosso país, que não é algo que a gente queira que siga adiante, né? Os sistemas computacionais para análise de sentimento, classificação de dados, vêm ajudar nas tarefas de reconhecimento dessas questões para que possa ser tomada outras iniciativas, né, nos locais onde isso mais acontece. O primeiro passo dessa pesquisa é a fase de coleta de dados. A gente fez essa coleta de dados com base em termos que a gente observou em estudos de casos de racismo que aconteciam diariamente, a gente via no jornal, e através de um questionário que a gente desenvolveu que perguntava para os respondentes se eles já haviam presenciado algum caso de racismo em redes sociais e, se sim, o que caracterizava aquele caso como sendo de racismo. Foi um questionário respondido online. Isso. Vocês conseguiram muitas respostas? Basicamente, o bastante para a gente conseguir delimitar a busca de dados. E aí, com esses estudos de casos e os questionários, qual foi o próximo passo, Rodolfo? O próximo passo dessa pesquisa era a rotulação dos dados, ou seja, quando uma pessoa olhasse aqueles dados, ela responderia se aquela mensagem continha ou não traço de racismo. Essa etapa é importantíssima para o classificador automático, porque esse algoritmo de classificação, ele basicamente funciona como você ensinar o computador a reconhecer essas mensagens com traço de racismo. Então, ele precisa de dados para aprender. E a partir do que os humanos disseram ser ou não ser racismo, é que a máquina aprendia para poder detectar depois. Isso, exatamente. É um sistema? Isso. Como é que ele funciona? Esse algoritmo funciona de uma forma que ele traça hiperplanos de forma técnica, ele traça hiperplanos e tenta separar essas mensagens de acordo com as características que lhes foram passadas, né? Os dados, as características de cada mensagem e de acordo com a sua rotulação feita pelo ser humano, o computador consegue distinguir
qual mensagem contém traços de racismo e quais mensagens não contém. A análise de sentimentos, ela é uma sub-área da área de processamento de linguagem natural. A gente trabalha a automação da extração de sentimento em textos. O sistema, usando inteligência artificial, vários algoritmos, ele consegue aprender o sentimento que está no treinamento, né? E consegue automaticamente dizer tal mensagem contém, tal mensagem não contém traço de racismo. Professora, qual que foi a taxa de concordância do sistema com as respostas das pessoas que disseram o que era e o que não era o racismo? Por se tratar de um sistema de processamento natural de linguagem, a gente não tem algoritmos que resolvem essa questão 100%, ou seja, que pega um texto e fala com 100% de certeza, esse texto contém traços de racismo, esse outro não tem traços de racismo. Então, vou te dar um exemplo. Esta pizza está gelada. Digamos que você gosta de pizza gelada, então para você é positiva essa frase, é boa. Para mim, eu já não gosto de pizza gelada, então para mim é negativo. Então nós temos aqui um conflito sendo humanos. Então agora você pensa nisso num modelo computacional que tenta imitar o que os humanos estão pensando. Então a taxa de acerto aí nós temos em algoritmos muito bons aí 79%. No nosso caso nós alcançamos 73% de acerto. Porque o racismo ele vem de várias formas e ele pode vir de forma explícita, mas também pode estar implícito dentro da mensagem. Então, isso foi uma coisa que a gente percebeu, que até o sistema, o algoritmo, ele tinha dificuldades de interpretar, às vezes, essas mensagens. Mas assim como os seres humanos também tinham dificuldades em, ao ler uma mensagem, saber se ela continha traços de racismo ou não. À medida que a gente for aperfeiçoando, por exemplo, um sistema como esse para identificar racismo pode ajudar a combater e punir, na verdade, no futuro quem está cometendo. Sim. E além de rastrear, de conseguir identificar mensagens racistas, vocês também classificaram elas, né? Vocês conseguiram identificar de onde elas vinham. Conta mais pra gente o que o sistema conseguiu fazer. Bom, uma das características que a gente tentou traçar era saber de onde essas mensagens estavam vindo. Na coleta tinha uma característica de cada mensagem que era a geolocalização dessa mensagem, de onde essa mensagem estava sendo enviada. A gente conseguiu fazer alguns levantamentos que podem ter várias hipóteses para por que isso aconteceu, mas a maioria das mensagens vinham das regiões sul e sudeste e menos da região do nordeste e norte. E a gente levantou várias hipóteses de por que isso poderia acontecer. Uma possível hipótese para isso é a questão de, nas regiões norte e nordeste, você tem a maioria da população negra, de acordo com o censo do IBGE. E nas regiões sul e sudeste, você tem minoria de população negra. Essa foi uma das hipóteses levantadas na pesquisa. A outra hipótese, que também pode explicar, é a questão do acesso à internet nessas regiões. De acordo com a pesquisa, a gente percebeu que as regiões sul e sudeste, né, tendem a ter mais acesso à internet do que as regiões nordeste. Então, isso também pode ser uma explicação de por que havia mais mensagem dessas regiões do que em relação às outras. Sabe aqueles jogos eletrônicos que exigem que os jogadores se movimentem ali na frente da TV, dançando ou jogando tênis, por exemplo? Tem uma pesquisa da UFG que analisou como é que eles podem ajudar a reduzir transtornos. Fazer atividade física é bom para a saúde e isso não é novidade. Mas se você não é lá muito fã, que tal investir nos Exergames? Cientistas da UFG identificaram inclusive que eles podem ajudar a diminuir a ansiedade. Olha só. Os Exergames são jogos controlados por movimentos corporais. Ou seja, é a mistura de jogos com exercício, por assim dizer. Então, nós usamos um termo no mundo científico que é Exergames, que é o exercício mais games, que vem do inglês. Então a gente carinhosamente chama sempre de Exergames. E aqui na faculdade vocês vêm vendo como é que esses jogos podem ajudar a reduzir a ansiedade, né? O que vocês vêm percebendo até agora? Em um estudo prévio, nós verificamos que uma sessão do Exergames Zumba Fitness, com duração de aproximadamente 20 minutos, reduziu a ansiedade na ordem de 16%.
Então, apenas uma sessão que conseguiu trazer esse efeito a nível de ansiedade. O próximo passo agora é identificar o tempo desse efeito de redução da ansiedade. Essa é a proposta da pesquisa da Nayane. Eu pretendo verificar por quanto tempo existe o efeito ansiolítico pós-exercício, ou pós-exergame. Segundo a pesquisadora, o estudo vem sendo feito apenas com mulheres porque elas estão mais propensas à ansiedade. Isso é confirmado por um estudo de 2018, feito pela Organização Mundial da Saúde. Os dados mostram que quase 10% da população brasileira manifesta quadro de ansiedade. Praticamente 8% das mulheres são ansiosas, enquanto entre os homens o número cai para 13,5%. As voluntárias da pesquisa têm entre 18 e 40 anos de idade. O estudo ainda está em andamento, mas já mostra resultados. E nós verificamos que o efeito ansiolítico ele existe até após 1 hora passada, tanto o exergame quanto a atividade em esteira, que nós também fizemos isso. Nós comparamos o exergame com uma modalidade tradicional de exercício, que é uma caminhada em esteira. O exergame foi mais eficiente. Na verdade, eles estão se mostrando equivalentes. Mas o que nós observamos também nesse estudo? Nós mensuramos o divertimento das sessões, tanto da esteira quanto do exergame. E o exergame vem se mostrando mais divertido do que a sessão em esteira. Nayane, como é que vocês fizeram essa mensuração do nível de ansiedade? Bom, nós nos utilizamos de um instrumento que é validado no mundo científico. Ele traz 20 afirmações para a pessoa que ela vai classificar em quatro níveis, por assim dizer. E aí, por meio desses scores, nós podemos mensurar o nível de ansiedade da pessoa naquele momento. Dentre uma das afirmações deste inventário, nós temos a frase "sinto-me ansiosa". E a voluntária, ela classifica desde absolutamente não até muitíssimo. E aí a gente obtém o score dessas 20 afirmações para mensurar os níveis de ansiedade. Então, nós fizemos as mensurações pré, pós, até 1 hora após a atividade, e aí nós observamos essas alterações. Entre 2006 e 2017, aumentou em 24% o número de brasileiros que praticam exercícios físicos. Mas para quem ainda não tem esse costume, não gosta, que tal tentar com um game? O intuito dessa nossa linha de pesquisa com os exergames é mostrar para as pessoas que não gostam de atividades físicas ou exercícios tradicionais que elas têm uma alternativa. Elas têm um plano B para se movimentar, pois todo movimento, todo passo conta. Bacana, né? Bom, pessoal, as 2 reportagens foram gravadas antes da pandemia, tá? Por isso tá todo mundo sem máscara. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo restinho de noite aí para você. Se cuida, tô aqui de segunda a sexta, sempre às 6 da noite. Até a próxima.